Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria poder estar com os irmãos, engrandecendo o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, gostaria de estar lendo uma palavra, a qual Deus ele tem falado muito no meu coração. E essa palavra ela se encontra em Gênesis capítulo de número 45, versículo de número 7 e 8, que diz assim: Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio do governador de todo o Egito. Glória a Deus. Irmãos, a palavra aqui que se encontra em Gênesis capítulo 45, ela está contando parte da história de José. E José, a história de José começa no capítulo de número 37 e ela vai até o capítulo de número 50. E no capítulo de número 37, vai contando a história de que José, por ele ser o 11º filho de Jacó e também por ele ser o primeiro filho de Rebeca, a mulher da qual Jacó mais amava, então José ele era o mais querido entre os seus irmãos, por ser o primeiro de Rebeca e também por ser o 11º de Jacó. Então ele era o mais amado entre os seus irmãos. José era o filho mais querido, era o filho favorito de Jacó. Então Jacó ele cuidava muito de José de uma forma muito especial. E seus irmãos eles já tinham muita inveja da vida de José, porque por ele ser o favorito do seu pai, Então por esse fato já se torna muito invejado pelos seus irmãos. Mas ao decorrer da história, Deus ele mostra os 2 sonhos para José. E nesses 2 sonhos, a sua própria família se encurvava diante de José. E o seu próprio pai e a sua própria mãe se encurvavam diante de José, ou seja, toda a sua família se encurvavam diante dele durante esses sonhos. Era Deus já mostrando algo especial para José, porque Deus sabia o propósito que tinha para a vida de José. Deus ele já tinha tudo planejado para a vida de José. Então, Deus mostra isso alertando José para aquilo que Deus cumpriria sobre a vida dele depois de algum tempo. Mas, quando José tem esses sonhos, ele se empolga muito. Vai e conta aos seus irmãos, aos seus pais. E conforme ele conta para os seus irmãos, a inveja só cresce. E a inveja ela cresce de uma forma tão grande que José, em um certo momento em que seus irmãos estão trabalhando, José ele vai a pedido do seu pai, ele vai ver como os seus irmãos estão, ele vai lá ver como os seus irmãos estão trabalhando. E no momento que eles chegam lá, os seus irmãos eles começam a planejar de tirar a vida de José. Mas a pedido de um dos seus irmãos, os demais irmãos não matam José. O que eles fazem? Eles batem José, pegam a sua túnica e rasgam ela e levam um pedaço para mostrar para o seu pai, dizendo que José ele havia sido morto por um animal selvagem. Mas eles vendem José como escravo para um mercadante que leva José até o Egito. José, quando ele chega até o Egito, na casa de Potifar, ele cresce muito dentro da casa de Potifar, mas tem um levante lá dentro da casa de Potifar, e por causa da mulher de Potifar, por causa da mentira que ela inventa, que José tinha tentado abusar dela, José vai parar no Egito, vai parar na prisão do Egito, de Faraó. E dentro da prisão, José também ele consegue crescer muito dentro da prisão. Então ele interpreta sonhos lá dentro, e esses sonhos que ele acaba interpretando, aí
faz com que o copeiro do rei venha se lembrar, do copeiro de Faraó venha se lembrar dele depois de algum tempo diante de Faraó, porque Faraó ele havia tido sonhos, mas não tinha ninguém que interpretasse naquela terra, né? Nenhum dos mais sábios conseguiu interpretar os sonhos que Faraó havia tido. Então ele chama José, manda chamar José, porque o copeiro havia se lembrado dele, do sonho a qual José havia interpretado dentro da prisão. Mas a história que eu quero mostrar para os irmãos é quando José ele vai até Faraó e acaba se tornando ali dentro do governo de Faraó. Abaixo de Faraó era José governando todos os restantes, né? Então José tomava conta de tudo. Abaixo do Faraó era José. Então José ele conseguiu crescer tanto ali naquele lugar, num lugar ali que muitas das vezes ele estaria ali com a sua cabeça ali muitas das vezes conturbada, porque era um local que ele não queria estar, distante da sua família, distante da sua casa. O sonho dele, o propósito dele, né, o desejo dele era estar com a sua família, né, estar servindo ali o seu pai, a sua casa, né? Então o desejo dele não era estar no Egito, mas por causa dele ser alguém diante dos olhos de Deus, alguém que cumpre tudo aquilo que Deus coloca o desejo, né? Alguém temente, alguém reto, alguém que não se desvia daquilo que Deus tem colocado no coração dele, que Deus tem falado no coração dele. Então por causa disso, José ele consegue crescer nos lugares de sequidão. José ele consegue crescer nos lugares onde não tem nada para gerar um crescimento, mas ali dentro Deus ele permite que José venha crescer. Então no Egito, que era uma terra totalmente oposta ao seu povo, e não a terra pagã, ali dentro daquele lugar de adoração a outros tipos de deuses, um lugar que muitas das vezes tinha pessoas lá que muito obcecadas por riquezas, né, por dinheiro, por grandes coisas, e tinha tudo para José se perder de alguma forma, porque estava diante daquilo que ele acreditava, ele estava diante daquilo a qual ele obedecia, né, daquilo que ele seguia como regra de fé. Mas mesmo ele estando distante, ele manteve-se reto, ele manteve-se íntegro. Então Deus ele vai abençoando José onde ele coloca a planta dos seus pais. Abençoa José na casa de Potifar, tornando o maior da casa ali abaixo do seu dono. Aí depois ele vai ali para a prisão, e dentro da prisão Deus ele torna o maior lá dentro, e depois ele vai para o governo de Faraó. Abaixo de Faraó tinha José. Então nós podemos ver o quão importante José era naquele tempo. José estava abaixo apenas do rei, apenas de Faraó. Então, o que José faz? José ele começa a trabalhar de acordo com o que Deus ia dizendo para ele, e ele consegue tornar muito grande, né, as riquezas de Faraó, e Deus abençoou grandemente, né, cumpriu todos os sonhos a qual Deus havia mostrado a Faraó, e de acordo com o que José havia interpretado. Então Deus ele honra muito José. Os irmãos de José e toda a sua família estavam necessitando muito de comida, porque na terra qual eles estavam não tinha tantas comidas, mas ficaram sabendo que no Egito tinha abundância de comida e eles estavam vendendo comida. Então o povo, então os irmãos de José, eles vão até o Egito para comprar comida. E chegando lá, eles não sabiam que José, o seu próprio irmão, era o governador do próprio Egito. Abaixo de Faraó era José que estava governando ali o Egito, daquilo que Deus tinha proporcionado para José, né? E que José passou para Faraó, estava acontecendo, né? Então o
aqueles alimentos, era a promessa de Deus, acerca do sonho qual Deus tinha mostrado para Faraó e que José pôde interpretar. Então, aqueles alimentos, aquela grande abundância de alimentos, só foi possível porque José estava no governo e porque Deus havia mostrado, para José a interpretação do sonho de Faraó. Então, quando eles chegam lá, os irmãos de José chegam ao Egito em busca de comida, eles encontram José, mas não se lembram de José. José se lembra deles. E José, ele acaba ali fazendo, conversando com eles durante um tempo, perguntando acerca do seu pai, acerca de outras coisas. Mas o que eu quero dizer, que eu quero mostrar, é acerca do capítulo de número 45, versículo de número 7. Os seus irmãos, quando José conta que é ele que estava ali, aí eles vão, e se arrependem, pedem desculpas, e na hora que eles veem que realmente era José que estava ali, eles começam a pedir desculpas para José. Mas José, nesse período a qual seus irmãos já estavam ali se desculpando, porque José tinha tudo para prendê-los ou para matá-los, mas José não tinha ódio dos seus irmãos. Muito pelo contrário, ele fez teste para ver se eles realmente tinham se arrependidos. Mas quando José acaba contando que ele era o irmão deles que ali estava, então todos eles se prostram a José e começam a pedir perdão a José, por tudo aquilo que eles fizeram a José, por tudo aquilo que José viveu longe da família. A história de José foi muito complicada, foi muito forte, mas em cada momento da sua história, Deus ia tornando José o maior entre aqueles que estavam ao seu redor. Então Deus ele proporcionava a José crescimento em todos esses lugares. Mas mesmo gerando crescimento, José passava por muito sufoco, porque era muito complexo. Quando ele estava lá no alto, acontecia alguma coisa para ele cair de novo. Então, mas mesmo no lugar mais baixo que ele já esteve, que era na prisão, no lugar mais raso que José já esteve, no lugar mais profundo que José já esteve, no fundo do poço da vida de José, que era na prisão, José, então ali dentro, Deus ele proporcionou crescimento. Então, ou seja, todos os lugares a qual ele estava indo, Deus ele estava permitindo com que ele viesse a crescer. E aqui no versículo de número 7 do capítulo de número 45, José ele reconhece que não foi os seus próprios irmãos que fizeram tudo isso com ele, que ele não sofreu isso por causa dos seus irmãos, porque diz assim: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez governador de todo o Egito. Glória a Deus. Então, irmãos, José ele soube reconhecer que quem tinha tirado José de lá da casa de seu pai, da sua família, não era os seus irmãos que haviam vendido, mas sim o próprio Deus. Porque se não fosse o próprio Deus, José não teria se tornado quem ele tornou. Então José ele foi levado à terra estranha, a terra a qual muitas das vezes ele não acreditaria que ali Deus pudesse proporcionar algo para a vida dele, mas dentro de cada lugar, de cada área, José ele foi se tornando maior em todas essas áreas. Na casa de Potifar, no presídio, na prisão, quando José estava lá, ele se tornou maior e tomava conta dos outros presos, da cela. E quando José ele foi ao Faraó, ele acabou se tornando ali o maior da casa de Faraó, somente abaixo do próprio Faraó. Então ele tinha o governo sobre toda a terra do Egito. Mas que Deus está falando para mim e para você hoje, irmãos, muitas das vezes nós vamos ter que deixar a nossa família para trás,
para que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa vida. Então, às vezes Deus ele está prometendo algo grandemente aos nossos corações e a gente fica eufóricos, né? A gente quer que aquilo se complete logo, né? Que aquilo venha se cumprir de uma maneira mais rápida possível, porque às vezes é muito desejo, às vezes é muito sonho que aquilo se realize sobre as nossas vidas. Mas quando Deus ele mostra algo para as nossas vidas, quando Deus ele nos mostra um propósito, um sonho, um projeto a qual ele tem para cada um de nós, muitas das vezes nós vamos tomar iniciativas para que aquilo venha se cumprir de acordo com o meu querer, de acordo com a nossa vontade, né? Então às vezes nós vamos mover ali as nossas mãos, muitas das vezes para tentar cortar a frente daquilo que Deus está nos mostrando. Aí nós acabamos conversando com pessoas erradas, que muitas das vezes aí só cresce a inveja contra aquilo a qual Deus tem falado no nosso coração, que Deus tem colocado no nosso coração, como foi o caso dos irmãos de José. Então, irmãos, é muito difícil, é muito complexo, porque se Deus ele fala algo aos nossos corações, aí a gente vai e fala para os demais, né, para as pessoas que a gente conhece, muitas das vezes isso só pode atrasar mais ainda aquilo que Deus tem para cumprir sobre as nossas vidas. Porque às vezes Deus ele poderia cumprir o propósito de José de uma forma muito mais rápida, mas José ele vai e conta os sonhos para os seus irmãos crescem em inveja e tentam contra a vida de José. E é a mesma coisa contra nossas vidas. Se nós contarmos algo, alguém ou alguma pessoa que Deus tem falado aos nossos corações, seja sonhos ou projetos, então não fale, irmãos, porque muitas das vezes essas pessoas podem ouvir e tentar de alguma forma, de alguma maneira lançar palavras de negatividade, lançar coisas que muitas das vezes venham nos abalar de alguma forma, ou tentam criar situações para que aquilo não venha se cumprir sobre as nossas vidas, ou venha tentar criar situações para que aquilo não venha se cumprir sobre as nossas vidas. Mas Deus ele vai cumprir sobre as nossas vidas, mas muitas das vezes isso acaba atrasando. Muitas das vezes acaba atrasando o propósito de Deus. Deus ele não vai deixar de cumprir porque às vezes a gente falou para alguém, a gente falou para outra pessoa, mas aquilo que a gente fez pode acabar gerando um atraso sobre tudo aquilo que Deus tem para cumprir sobre as nossas vidas. Então, quando José ele sai de lá e começa a passar por toda aquela situação, ele vai para a casa de Potifar, que ele gera um crescimento lá dentro, mas aí depois alguém se levanta contra a vida dele de novo e ele vai para a prisão. Aí lá dentro da prisão ele cresce, e lá dentro da prisão ele conhece pessoas que uma pessoa que acaba ajudando ele de alguma forma. Deus permite que aquela pessoa venha se lembrar dele diante do faraó. Irmãos, então vamos entender o que Deus está falando, porque se a gente sonha, Deus ele projeta alguma coisa para as nossas vidas, e a gente falar às vezes pode atrasar o nosso chamado, pode atrasar aquilo que Deus ele está falando, né? A promessa de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós pegamos e tomamos a decisão de deixar ou que Deus ele permite com que a gente venha sair de algum lugar ao qual nós estamos muitas das vezes fixados, né? Muitas das vezes confortados, né? Vamos dizer, porque muitas das vezes tem situações da nossa vida quando nós estamos que vai gerar um certo conforto da nossa vida, porque às vezes nós estamos em certas situações que ali nós não queremos mais sair daquele lugar, mas por causa de um chamado de Deus, por causa de um propósito de Deus para nossa vida, se a gente não toma a decisão de sair dali, Deus ele vai permitir, né? De alguma forma, Deus ele vai trabalhar para que de alguma forma nós venhamos sair dali, para irmos no lugar a qual Deus ele deseja cumprir o propósito dele para a nossa vida. Então, às vezes, o baque de sairmos de um lugar, o baque de nós sairmos de uma situação a qual nós estamos numa situação de conforto,
né? Porque nós não queremos sair da situação de conforto, né? Nós queremos ficar ali, porque ali, muitas das vezes, nós nos enraizamos em um lugar e não queremos mais sair. Mas chega um exato momento, um certo momento, que se nós queremos que algo mais profundo de Deus venha se cumprir na nossa vida, nós temos que abandonar aquele lugar, nós temos que abandonar aquelas pessoas. E temos que ir para o lugar a qual Deus ele está nos mostrando. Mas José, ele foi levado. Então, José, ele poderia de alguma forma ou de outra ter saído mais cedo, ou antes de tudo isso, Deus ele permitiu mesmo, né, que José pudesse tomar uma decisão, né, se ele fosse para um lugar, talvez, que Deus estivesse mostrando para José. Mas ali José ele foi levado. Então, chega um momento da nossa vida que às vezes nós vamos ser levados por Deus, porque nós não queremos sair, então nós vamos ser tirados à força, porque Deus ele quer nos tirar da situação de conforto a qual nós estamos vivendo, para nos levar até onde Ele quer cumprir o propósito dele sobre as nossas vidas. Então chega um exato momento na nossa vida em que nós saímos, né? Às vezes nós somos levados por Deus a outros lugares distantes que nós não conhecemos, de culturas totalmente distantes, né, daquilo que nós conhecemos, totalmente distante do projeto a qual Deus tem para nossas vidas, mas que nós venhamos estar naquele lugar, mas centrados na promessa de Deus, centrados na vontade de Deus. Às vezes Deus ele nos leva para aquele lugar para nos provar, para ver se nós vamos continuar obedecendo, para ver se a gente vai continuar servindo a Deus como Deus ele quer, como Deus ele deseja, ou se nós vamos se perder durante o processo. José ele tinha tudo para se perder, porque estava distante da sua família, distante da sua casa, estava diante daquilo que ele sonhava para a vida dele, mas mesmo assim ele se permaneceu íntegro diante da vontade de Deus, diante da palavra do Senhor, diante do desejo do Senhor para a vida dele. Então ele se manteve íntegro, se manteve forte. Então, irmãos, nós temos que nos manter íntegro, seja em que situação for. Se Deus ele nos leva para algum lugar, muitas das vezes que a cultura é totalmente estranha, que é totalmente contra aquilo que nós acreditamos, mas Deus ele está nos enviando para lá, para permitir um crescimento da nossa parte, para permitir que nós venhamos ficar firmes na presença dele, para ver se nós vamos continuar firmes diante da presença. Se nós ficarmos firmes diante da presença, Deus ele vai começar a cumprir tudo aquilo que ele prometeu para as nossas vidas. Seja o mais profundo que for, que nós achamos aquela situação, aquele lugar, falar, esse lugar não tem nada, é apenas um deserto, não tem crescimento algum aqui, mas Deus ele vai gerar crescimento em terra de dor, Deus ele vai gerar crescimento em terra de sofrimento, Deus ele vai gerar crescimento em terra que não tem nada a gerar crescimento ali, um lugar que não tem condições, não tem estrutura para gerar crescimento na nossa vida, mas de alguma forma ou de outra, Deus ele vai sim conseguir gerar crescimento para nossas vidas dentro daquele lugar. Então eu não sei o que você tem passado na sua vida, não sei o que você tem enfrentado na sua vida, se você está com medo do lugar a qual que você está, da qual você foi morar, que muitas das vezes as pessoas olham e dizem que ali não tem futuro algum, que ali não tem crescimento algum, que ali não tem condições de gerar algo bom, mas Deus ele está comandando a nossa vida. Se nós nos mantermos diante da vontade dele, ele vai cumprir sim aquilo que ele tem nos prometido, aquilo que ele tem nos proporcionado para as nossas vidas. E quando nós crescemos nessas situações, nós vamos ver, olhar e lembrar que tudo aquilo aconteceu, que todas as coisas que nós passamos até hoje na nossa vida, foi porque Deus ele tinha aquele propósito a se cumprir. Então ele tornou José o maior da casa de Faraó, do governo de Faraó, abaixo apenas de Faraó. Então se Deus ele tornou José o maior em todo esse lugar, governante, né, abaixo apenas de Faraó, de todo o Egito,
Deus ele vai poder se tornar sobre as nossas vidas aquilo que Ele tem nos planejado, fazer a gente crescer em lugares em que muitas das vezes muitas pessoas olham e falam que ele não tem crescimento, mas o Senhor está enxergando um crescimento para mim e para a sua vida naquele lugar. O Senhor está vendo um crescimento para mim e para você naquele lugar. Então não se confronte a voz de Deus que está falando no seu coração acerca daquele lugar, daquela situação. Se você está num lugar que muitos dizem que não tem crescimento, pode ter certeza que Deus vai te fazer crescer, Deus ele vai te fazer prosperar, Deus ele vai te abençoar naquele lugar. Mas entenda, nessa história de José, foi preciso que José abandonasse, deixasse a sua família, que José fosse para longe da sua família, que José passasse por situações muito complicadas, mas também que Deus abençoasse ele em cada momento, a cada instante, para que o propósito maior de Deus se cumprisse sobre a vida de José. Então, irmãos, vai ter momentos que nós vamos ter que deixar ali o lugar que nós estamos habitando, tomar a iniciativa de sair, porque se Deus está prometendo algo para as nossas vidas em outro lugar, em outro patamar, em outros lugares, em outros momentos, em outras situações, então obedeça a voz de Deus. Vamos sair daquele lugar a qual nós estamos presos, impregnados, porque muitas das vezes aquele lugar, aquelas pessoas que estão à volta, muitas das vezes estão atrasando aquilo que Deus tem para a nossa vida. E que nós possamos fazer igual José, Deus ele tirou José daquela situação, daquela casa, daquela família, para que o sonho de José viesse se concretizar. O sonho que Deus havia mostrado para José, ali, de todos os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe se curvando diante dele. Então, ou seja, para que aqueles sonhos viessem se concretizar na vida de José. José ele precisou sair de lá, ele foi levado por Deus, mas ele reconheceu que se não fosse Deus, foi o próprio Deus que tirou ele de lá, para que tornar ele governador em terra estranha, para ele governar a terra que ele jamais imaginaria na vida que ele pudesse governar, distante da sua casa, distante da sua cultura, distante da sua família, totalmente diferente daquilo que ele acreditava. Então era algo que ele jamais imaginou para a sua vida, mas Deus era o propósito que Deus tinha para a vida de José. Então por isso que ele foi para o Egito, na terra estranha, na terra que era totalmente diferente daquilo que ele acreditava, do Deus a qual ele servia, do Deus a qual ele obedecia, ele acreditava. Mas ali naquele lugar, Deus gerou crescimento, Deus prosperou sobre a vida dele, porque era um propósito de Deus para a vida de José. Então, por mais que José não acreditasse naquela terra, não acreditasse naquelas condições a qual ele estava vivendo, mas ele acreditava no Deus que estava levando ele para lá. Mas ele só foi reconhecer que era Deus que tinha levado ele para lá, depois que a promessa já havia se cumprido sobre a vida dele. Então, irmãos, que vocês possam ficar com essa palavra. Não tenham medo de deixar aquilo que Deus tem dito para você deixar. Às vezes Deus ele vai tirar de algum lugar, te levar para outro totalmente desconhecido, mas não tenha medo, porque é Deus agindo sobre a tua vida, é Deus te abençoando de alguma forma grandiosa sobre a sua vida, porque Deus ele tem propósitos grandes, propósitos lindos para as nossas vidas, mas nós temos que tomar a iniciativa de sair de algum lugar, a qual muitas das vezes nós estamos ali acostumados, que nós estamos ali já enraizados. Mas se nós queremos que o propósito de Deus venha se cumprir de verdade, que o propósito de Deus venha se cumprir de verdade, então nós não podemos ter medo de deixar essas pessoas, seja família, seja quem for. Se Deus está dizendo para deixar, deixe. Mas tem momentos que Deus ele vai nos tirar de alguma forma. Tem momentos que vai ser o próprio Deus que vai fazer com que aconteça alguma coisa, alguma situação, para que nós venhamos sair daquele lugar, para irmos para onde Deus ele está nos mostrando, para onde Deus ele quer que nós venhamos estar, para que a promessa dele venha se cumprir de acordo com aquilo que ele tem planejado para nós. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra, e que mais uma vez eu tive a honra de trazer aqui neste momento.
E espero que tenha falado no coração de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado por todos que ficaram até aqui. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.